Olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje com o tema sobre a história da vacina. Então, desta forma, nós vamos entender aí como que surgiu a vacina propriamente dito, tá? A varíola, ela é uma doença causada, então, por vírus e é transmitida aí por gotículas de saliva no ar, que se dispersam pelo ar, ou por objetos contaminados, né? Como copo, talheres, objetos, assim, de uso pessoal, né? Que a gente utiliza para se alimentar, por exemplo. A doença provoca febre e lesões na pele que deixam então cicatrizes e podem até matar. Então, nessa imagem, nós temos aí uma múmia de um menino, né, suposto menino, que morreu aí de varíola no ano de 1654, né? E segundo aí os vestígios, dá para identificar aí que a doença matou muitas pessoas ao longo da história, tá? Dando continuidade, então, em algumas partes do mundo, durante aí, o século XVIII, percebeu-se que colocar crianças, né, em contato com aquele material que saía das feridas, aquele líquido, aquele pus, né, das feridas de pacientes com varíola, podia protegê-las contra essa doença. Então, colocar elas em contato, né? Embora esse procedimento fosse perigoso, porque as crianças corriam risco de contaminação, ele chegou a ser adotado aí para a prevenção da doença. Então, olha só o que eles fizeram aí lá no século XVIII. Em 1796, já no finalzinho desse século, né, o médico inglês Edward Jenner, ele observou que pessoas não contraíam a varíola ao ordenhar, desculpa aí, vacas, tá? Desde que essas vacas estivessem, então, contaminadas com esta forma animal aí da doença, que ela era menos perigosa. E esse médico, né, ele usou o termo varíola da vaca, ou seja, em latim, que seria aí a varíola vacinae, né? E aí que deu origem ao termo que hoje nós conhecemos como vacina. E ele passou a usar, então, o pus, né, de pacientes com varíola da vaca como forma de prevenção da doença. Então, ele não usava aquele pus da doença do ser humano, mas sim o pus da doença da vaca, porque ele entendia que ela era menos perigosa, né? Em 1904, lá na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu aí a revolta da vacina, que na verdade foi uma manifestação contra a vacinação obrigatória para combater a epidemia de varíola. E naquela época, então, além da falta de saneamento básico, né, que facilitava a disseminação de diversas doenças, principalmente nas populações mais pobres, né, então tinha que se tomar uma atitude para evitar aquela proliferação na época. E fizeram então a questão de uma vacinação obrigatória. Em 1980, tá, no século passado, em decorrência da vacinação em massa que foi realizada em todo o mundo, para vocês terem uma ideia, a varíola ela não foi só um problema aqui no Brasil, mas foi uma questão aí mundial. A varíola então ela foi eliminada graças a essa campanha de vacinação em massa. Essa imagem que aparece para vocês é justamente aí então a revolta da vacina representada aí por Leonidas Freire, tá? Bom, dando continuidade aqui no Brasil, né, o Programa Nacional de Imunização, que foi implantado na década de 70 do século passado, criou várias campanhas de vacinação contra e aí nós podemos mencionar a campanha contra a poliomielite, contra o sarampo, contra a rubéola, tá? E outras doenças. Nós sabemos que atualmente hoje a rede pública oferece também a vacina contra o HPV, que é o papiloma vírus humano, né? Humano, que na verdade causa aí verruga genital e pode proporcionar alguns tipos de câncer, como o do colo do útero no caso das meninas, né, das mulheres. Então, jovens, tanto meninas de 9 a 14 anos, quanto meninos de 11 a 14 anos, esses podem então receber gratuitamente essa vacina para combater o HPV, tá?
Com relação ao tema, eu fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade e bons estudos!